vivendo de forma religiosamente, de forma que usamos máscara, enfim. A irmã Nalva, por favor, a senhora expõe aí a introdução, né, e depois já o primeiro ponto da exposição, por favor. Foi o primeiro filho de Adão e Eva. Ele e Abel, seu irmão, receberam as mesmas instruções. Foram criados debaixo dos mesmos princípios e valores. Ouviu as mesmas histórias e aprendeu as mesmas coisas sobre o culto que agrada a Deus. Mas o coração de Caim não era reto diante de Deus. Ele não se sujeitou aos princípios de Deus. Ele não se colocou debaixo da autoridade da palavra de Deus. Vejamos algumas dessas máscaras que Caim usava. Quando ele diz assim que Caim recebeu a mesma instrução de Abel, filho do mesmo pai, da mesma mãe, que todas as ordenanças, mas viveu em desobediência. Isso aqui vê assim, a ação da graça e da misericórdia de Deus, o quanto Deus usou de misericórdia para com a vida de Abel frente a de Caim, né? E assim, a gente vê, isso daí a gente vai ver assim, como eu sempre digo a vocês, a gente não perceber as coisas, vamos supor, como Deus fizesse da gente produtos, robôs, pessoas sem personalidade, sem escolha, mas a gente vê uma escolha de Deus e a responsabilidade do homem, sempre dentro dessa mistura aqui. A gente não vê nenhum mérito na escolha do homem, a gente vê Deus imputando ao homem a sua responsabilidade dentro do processo. A gente vê que a graça de Deus, desde os primórdios da Escritura Bíblica, a gente vai ver aqui, acerca da oferta. A origem da oferta de Caim e a origem da oferta de Abel, né? E a de Abel, desde os primórdios, já prefigurava a obra vicária de Cristo, porque é uma obra baseada no sangue, na alma, né? Na vida. Alguém tinha que morrer, um ser tinha que morrer para aquele sangue ser derramado. E tudo a gente vê a figura de Cristo diante de tudo isso. A graça de Deus, a gente vê no caso, que a gente só pode vencer a máscara se de fato tivermos o dedo de Deus em nossas vidas, a mão de Deus, né, latente em nosso viver. E aí a gente vai ver assim, a exposição, o culto a Deus, sem observar os princípios de Deus sobre o culto, né? As pessoas hoje querem cultuar Deus de todo jeito, querem cultuar o seu bel prazer, mas a gente não vai cultuar Deus. Eu vou para o culto porque eu sinto vontade no culto, porque eu me sinto à vontade no culto, eu vou receber alguma coisa no culto. Isso não é uma percepção de culto. Culto é uma concepção de se doar. A expressão do culto, para mim, é uma expressão de vida, né? Não é só a vida no templo, mas a questão do culto, ele tem que ser vivo, né? O culto ele tem que ser pulsante, o culto tem que ser, não pode ser uma liturgia desprovida da vida. Quando eu digo a vida, tanto fora do templo, mas a própria expressão do culto tem que ser vibrante. Você tem que saber a quem está adorando, porque o nosso Deus é um Deus vivo e automaticamente o povo que adora é um Deus, é um povo vivo. Entendeu? Eu não estou falando aqui de pentecostalismo extremado, não estou falando de gritaria, eu estou falando de expressividade. Entendeu? É como um exemplo, eu estou falando sobre verdade a vocês, mas eu próprio não creio em tal verdade. Eu não expresso a minha crença através vamos supor, das minhas palavras, ou seja, eu falo, mas vocês não conseguem ser contagiados, porque nem eu próprio sou capaz de crer no que eu estou falando, vocês entendem? Ou seja, o culto é essa expressividade, mas não só um culto de 1h30, mas o culto da vida do crente como um todo. Um exemplo, você dizer, eu amo a obra de Deus, um exemplo, como eu vejo aqui de manhã, eu amo a obra, eu amo o Deus da obra. Eu te pergunto, como você é Deus da obra, você não procurou fazer nada para essa obra de Deus e, sobretudo, para o Deus da obra? Quando eu amo alguém, eu tenho que comprovar com a minha vida, com a minha intimidade com essa pessoa, que eu amo, não é verdade? Eu não posso amar só de palavra. Quem é crente é amar só de palavra, né? Ele diz, eu amo o Senhor, mas ele não tem nenhum entusiasmo de honrar o Senhor com sua vida, com seu casamento, com seu ministério. E aí a gente vai ver a diferença, por que Deus aceitou a oferta de Abel e repudiou a de Caim, né? Porque simplesmente uma era baseada na graça de Deus, na misericórdia de Deus, e outra é baseada simplesmente no seu bem
está. Ou seja, as pessoas querem fazer uma coisa para ser visto, para holofote. Não. Toda coisa minha e sua tem que resultar na glória de Deus. Não se pode abrir mão disso, porque a glória não pode ser dividida em hipótese nenhuma. Amém? Possa prosseguir, Manuel, por favor. Ponto 1. Culto a Deus, sem observar os princípios de Deus sobre o culto. Desde os primórdios da história humana, Deus ensinou o princípio de que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Hebreus 9, 22. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, Deus os cobriu com peles de animais. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis 3, 21. Para cobrir a nudez de Adão e Eva, um animal foi sacrificado e o sangue foi derramado. Toda pessoa que se chegava a Deus para adorar precisava aproximar-se por meio do sangue. Não que o sangue de ovelhas e bodes pudesse purificar o coração do homem, mas o sangue desses animais apontava para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Romanos 3, 24, 26. Todos os sacrifícios e holocaustos apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Quando Caim trouxe a Deus um sacrifício incruento, ele estava desprezando o caminho de Deus, a palavra de Deus, as normas do culto divino. Ele queria abrir para Deus um caminho pelos seus próprios esforços, o caminho das obras, dos seus próprios feitos. O caminho de Caim, Judas 11, é o caminho do humanismo idolátrico, das obras de justiça, divorciados da graça, da autopromoção. Amém? Está vendo? Isso é muito importante se pensar nisso, porque como eles, desde os primórdios, né, não haveria remissão sem derramamento do sangue, porque o sangue simboliza, como vocês sabem, simboliza a vida. O símbolo da vida, à luz da Escritura, é o sangue, como diz Hebreus 9, 22. Aí você vê que quando a gente vê o que Samuel leu, vê que a narrativa, que é a base do texto, né, de Gênesis capítulo 4, 1 e 16, que Abel, ele baseou sua oferta na morte de um cordeiro. Você entende? Para aquele cordeiro ser levado como oferta, o sangue teve que ser derramado. Está compreendendo? A gente vê o de Abel, o de Caim foi o contrário. Caim, ele suou para colher a sua oferta via agricultura, cultivou aquele fruto do seu próprio esforço e ofertou ao Senhor. Isso a gente vê aqui a ação do homem e a ação de Deus. A ação baseada nas obras humanas, que são imperfeitas, e a ação de Abel prefigurava o Cordeiro Divinal, entendeu? Por isso a gente tem que ver que quando Hebreus diz que tudo do Antigo Testamento era apenas era uma sombra daquilo que se deu a revelar na revelação progressiva visto no Novo Testamento. E a gente vê tanto isso na figura de Abel no início, mas bem antes, quando o homem, Eva e Adão caem, eles pecaram contra Deus, fizeram o quê? Eles se esconderam atrás das árvores e o Senhor disse: Adão, Adão, onde estás? Estão lembrados disso? Estamos aqui, Senhor, nós comemos do fruto do conhecimento e nós estamos com vergonha porque estamos nus. E fugiram da presença de Deus. Para se achegar, o que eles fizeram? Eles cozeram, né, umas roupas, umas tangas, a gente pode até dizer, né, de folhas para cobrir a sua nudez. E lá na frente a gente vê que o Senhor, ele faz para eles o quê? Uma roupa de couro. E aí a gente tem que entender por que o Senhor cobriu eles com a roupa de couro. Porque para aquele couro ser tirado, automaticamente aquele animal teve que ser morto. O sangue teve derramado. A gente vê a ação de Deus na sua graça de remissão, né? A própria ideia da obra vicária de Cristo é uma obra de cobrir, de redimir, de resgatar. Tudo a gente vê a ação do sangue. E todo esse sangue, ele representa a obra de Cristo.
Amém? Estão compreendendo a linha de raciocínio? Isso mostra que a ação de Cristo, ela é de Gênesis a Apocalipse. A ação de Cristo não é simplesmente uma ação só, como é que diz, nos evangelhos, não. A ação de Cristo, ela é extensa, porque a própria, como é que diz, no caso, a forma que Deus agiu é de forma linear, de começo, meio e fim, né? Você não pode entender o evangelho a partir de um ponto, mas como um todo, não é? A expressão da obra vicária de Cristo, amém? Ele queria abrir, ou seja, Caim, né? Queria abrir para Deus um caminho pelos seus próprios esforços, o caminho das obras, os seus próprios feitos, o caminho de Caim, como dizem Judas, né? É o caminho do humanismo idolátrico, das obras, da justiça, desassociado da graça e da própria autopromoção, né? O que é que eu tenho aqui a dizer assim? Que as pessoas querem criar os seus próprios mecanismos para agradar a Deus. Não tem obra na minha e na tua vida que agrada a Deus. Todas as nossas obras, como diz Isaías, elas se tornam em trapos de imundícia. A gente não tem nenhuma coisa que venha agradar a Deus por nós mesmos. Amém? Se a gente ora, é a graça. Se a gente oferta, é a graça. Se a gente vive fazendo alguma coisa, não nós, mas é o Espírito por meio de nós. Vocês entendem? Ou seja, o homem se reduz a nada, a não ser a ideia, como diz o texto bíblico, em N textos, de que nós somos simplesmente canais, né, vaso, porque quando se retrata o homem, nós temos uma posição de passividade, nunca de atividade. Nós somos um canal em meio às mãos do oleiro, amém? Aí assim, não pense nem pela sua cabeça que você é alguma coisa por si só, porque aí onde mora a idolatria, onde mora a autopromoção e toda sorte de pecado, de vanglória. Entendeu? O homem em nenhum momento pode pensar, como diz o próprio Paulo, não podemos nem pensar que somos alguma coisa. É Cristo por meio de nós. Amém? Vamos lá, Alexandre, por favor, Romanos capítulo 3, verso 24 ao 26, um texto muito, muito profundo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha, eu queria só destacar isso ali. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Ou seja, ele eu jamais sou justo. Alguma justiça que reside em nós é baseada na justificação de Cristo. É um ato jurídico, é um termo jurídico. A base aqui, né, de justificação é justiça. Né? A palavra, como é que diz? A raiz é, de fato, justiça. E você vê, é o ato de Deus nos tornar justo, de Cristo nos tornar justo mediante Deus. É a ação de Cristo que nos faz justos diante de Deus. É assim, vamos sempre dar importância que a base da nossa fé está na justificação de Cristo. Quem entende a justificação, eu acho que ele entende todo o sentido da salvação. Se você não entende justificação, fica difícil entender a própria natureza da salvação, porque a natureza reside na justificação em Cristo. Amém? E aí, essa natureza, se eu sou justificado, põe por terra todo o mérito humano. Em nenhum momento vai cair o mérito humano. Amém? Ele é bondoso.
Mas o mesmo Deus bondoso é o Deus justo, né? É isso que a gente precisa ver assim, nos púlpitos, se pregar a misericórdia, se pregar a bondade, se pregar, como é que diz, a longanimidade, vai também se pregar a justiça desse Deus. A justiça precisa ser vista, né? O mundo, o evangelho que a gente quer pregar para o mundo é o evangelho que Jesus te ama, é o evangelho de paz e amor, mas o evangelho à luz do evangelho de Cristo, o homem é de fato inimigo da cruz de Cristo. Essa que é a realidade. Quando você vai ver a Bíblia, a gente vai ver bem claro que nós éramos inimigos e Cristo nos tornou novamente amigos em Cristo Jesus. Irmã Marlene, por favor, vamos ler aí, minha irmã. Segundo ponto, o culto a Deus sem manifestar sem examinar o seu próprio coração. E eu acho muito interessante quando o Hernandes diz assim, ele faz uma relação da vida com o culto. Isso é muito profundo. Você não pode desassociar a vida e culto. Ambos estão interligados. O apóstolo João afirma que Caim era do maligno. 1 João 3,12. Ele queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Ele queria enganar a Deus com a sua oferta, enquanto ele mesmo era do maligno. Caim pensou que pudesse separar o culto da vida. Ele pensou que Deus estivesse buscando adoração e não adoradores. Jesus disse para a mulher samaritana que Deus busca não adoração, mas adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23-24. Só um minuto, Marlene, só uma pausa. Vocês estão observando o quanto é profundo isso daqui, o quanto é duro nós ouvirmos isso. Deus não está em busca de fato, de adoradores, né? De adoração em si, mas que essa adoração venha nos lábios de verdadeiros adoradores. Se nós analisarmos o contexto lá de João 4, 23, 24, a gente sempre é instigado a dizer assim, vamos buscar a Deus, não é isso? Mas a gente vê que o texto deixa bem claro que a evidência não está nos que buscam a Deus, mas naqueles o qual Deus o busca. E Deus busca quem? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aí assim a gente vê que a ação do encontrar Deus é Deus que vai em busca do homem, não o homem que vai em busca de Deus. Quando Adão pecou, ele se distanciou de Deus. Nós, naturalmente, por natureza, nós iremos nos distanciar de Deus. É aquilo que eu sempre digo, você entender a transcendência de Deus é algo fantástico, profundo, não entender em sua plenitude, mas o quanto ele é grande, além da própria natureza, criação. Mas esse Deus tão transcendente é muito profundo e lindo e misericordioso, como diz Alexandre, longânimo, quando ele mostra também o quê? A sua imanência, ele se humilha e desce até nós. Aí por isso que ele diz assim, olha, Caim pensou que pudesse separar o culto da vida. Ele pensou que Deus estivesse buscando adoração e não adoradores. A gente muitas vezes, querido, busca muito mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Quantas vezes a gente procura muito mais se apresentar aos homens na igreja e antes nos apresentar a Deus no nosso quarto, na nossa intimidade. Vocês lembram que Elias, antes de se apresentar, cabe toda a nação de Israel, ele se apresentava diante de Deus. O pastor que vocês conhecem é o de lá do público, mas o adorador do Senhor Todo-Poderoso é o do quarto, é o da vida íntima. E é isso que a gente tem que procurar saber. Senão, nós vamos viver de máscaras. A gente vai viver, meu querido, de máscara. E o que a gente vê de crente de máscara não é brincadeira. Porque ele se apresenta de Deus publicamente no seu culto público, mas a vida íntima é uma negação. É como Deus estou aqui, ó, enojado, enjoado. É uma abominação esse louvor. Quantos louvores não passa de abominação diante de Deus? É muito profundo. E eu digo assim, isso é uma tacada na minha e na tua cabeça. Não sei se vocês estremecem diante de um troço desse. Porque tem muito crente que pensa que é salvo, que não
são salvos. Eles estão enganando e sendo o quê? Se enganando a si mesmo. E é muito profundo isso daí. E lembra assim, antes de você buscar a própria obra, busca o dono da obra, tenha intimidade com Deus, tenha vida para com Deus, tenha vida no altar, tenha um coração sincero diante de Deus. Quando falhar, Deus, é aqui mesmo, eu estou falhando, sou indigno, sou impuro, sou incapaz. Isso é compreender graça e misericórdia de Deus. E é por aí que a gente tem que caminhar. Deus não se impressiona com a pompa do nosso culto, nem com a nossa performance diante dos homens. Ele busca a verdade no íntimo. Se a nossa vida não for de Deus e não estiver certa com Deus, o nosso culto será abominável aos olhos do Senhor. Deus não se agrada de rituais divorciados da vida. Culto sem vida é uma abominação aos olhos de Deus. Isso é assim, é de dizer, mas Deus, olha, me faz pensar na profundidade disso daqui, né? Onde eles, Deus não se agrada de rituais, desassociado de vida. O culto movido por ritualismo, meu querido, é religiosidade pura. O culto, quando eu digo o culto, não só o público, mas a vida como um todo, ele tem que ser movido pelo Espírito. Amém? Ele tem que ser impulsado pelo Espírito, não por ritualismo. E o que a gente vê aí vamos supor, igrejas que são totalmente distorcidas do Evangelho. Não, o culto é uma bagunça, é uma mundiça, e outros são o contrário. Entendeu? Você vai num culto, que eu já dei minha opinião pessoal e aí reitero, vai num culto que você sabe o início, o amém no início e o amém no final. Vamos supor, Deus promoveu um culto que eu posso ter um estilo aqui litúrgico e que ele não vai seguir o meu ritmo, ou não, porque já aconteceu isso comigo. Eu digo aqui a você tem que ter sensibilidade ao que Deus quer, porque o Espírito pode guiar você de uma forma, porque o Espírito sopra, ele é igual ao vento, ele faz da forma que ele quer. Se ele quiser soprar de uma forma, ele sopra. O ritualista não, simplesmente não, tem que ser aqui, Senhor, dentro desse quadrado. Não, Deus não tem quadrado, Deus não tem limite, Deus não tem regra. Ele faz da forma que ele quer. E eu, como vaso, tenho que me submeter. Eu não estou dizendo que culto tem que ter bagunça. Não estou defendendo isso. Eu estou dizendo que culto tem que ter liberdade. Tem que ser movido e pulsado pelo Espírito de Deus. Porque é o Espírito que guia a igreja. É o Espírito que põe, de fato, vida na igreja. Por isso que é pneuma. Agora, a gente, por ser tradicional, e olha para os pentecostais extremados, a gente diz, não, o culto tem que ser preso. Não, se eles têm o extremismo dele, mas também não vai cair no outro extremismo do formalismo, da religiosidade. Vocês compreendem? Eu não estou mandando nem alguém conduzir para o extremismo de falsa religião, de falsas espiritualidades, e também movido pelo sentimento, uma vida, né, puramente ritualista. O culto está lá, ritual, parece uma missa, é por aí que a igreja tem que caminhar à luz da Escritura. Olha onde ele diz aqui, olha, Deus não se agrada de rituais desassociados de vida. Culto sem vida é uma abominação. Vocês já pensaram o que é a palavra abominação? É uma coisa repudiável. É uma coisa que Deus abomina. Por isso que ele deixa bem claro lá em Apocalipse, ele haveria o frio, haveria de vomitar, e que de fato ele requer da gente santidade baseada na justificação de Cristo. Mas quem norteia o culto ao Senhor não é a cultura, é a Bíblia. É expressão de adoração a Deus, e não só no culto. Eu não quero me prender ao culto. Vocês lembram da mulher samaritana se prendeu a lugar? Onde é que vai adorar? Uns dizem em Jerusalém, outros nesse monte. Nem em Jerusalém, nesse monte. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. É assim, não é lugar de adoração, mas é como eu estou adorando. Baseado em quê? Em espírito. Eu acho que no lugar de a gente pensar mais a parte litúrgica em si, eu acho que a maior simplicidade de culto a gente vê em João capítulo 4. O diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana. Mais de que lugar? Mais de que o lugar em si, mas o ser. A discussão é ser.
Eu tenho que ser um adorador. E o cara vai de máscara querendo ser uma coisa que na verdade não é nada. Engana a si mesmo, engana o outro, mas não engana a Deus. A gente vê teatro muitas vezes na igreja. Quando eu digo teatro, no bom sentido, né? Lá, prega, mas não acredita. Fala em milagre, mas não crê. Fala para agradar o povo. Amém? E nunca esqueça, máscara cai na minha e na tua vida. Se eu tiver com máscara, pode ter certeza. A capa cai. Como diz o bom sentido, né? A capa cai. Para crente, né? Tem que ter vida. Não é meramente a aparência de crente. Meramente cara de crente, mas tem que ter vida e coração de crente. Onde tudo mora é no íntimo, no coração. Amém? Vamos lá, leitura, Alexandre, por favor, em Isaías 1, 13 e 14, por favor. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Está vendo? O a suportar na minha tradução. Olha como é a expressividade. Não posso suportar iniquidade associado à reunião solene, ao culto público. E quantas pessoas eles vão pregar em cima de um púlpito, eles vão em cima de um púlpito com a vida totalmente de iniquidade, de enrolação, de prostituição, de pensamento maligno. E aí Deus deixou bem claro, não posso, é abominação aos meus olhos. O quê? A iniquidade associada à reunião solene, ao culto solene, ao culto público. Porque muitos vivem de máscara. Deus odeia e abomina tal vida. Lembre da parábola do publicano e do fariseu. O fariseu se gabava por ser religioso, se gabava por ser ofertante, dizimista, que orava muito. Porém, Deus disse, olha, isso para mim em nada tem validade. Amém? Vamos lá, agora é Rafael, né? Amós capítulo 5, 21 e 23. Isso. Diz assim: eu detesto e desprezo as vossas festas, não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Tá vendo? Olha aqui, ele faz a associação tanto à oferta quanto os louvores. E eu fico perguntando, será que como é que o Senhor está encarando os louvores de hoje? Né? Como o Senhor está encarando de fato os louvores, as ofertas? O que é a oferta do crente hoje? A oferta do crente, na verdade, é a adoração, é a oração. A gente tem que pensar nisso. Será que de fato eu estou agradando a Deus em espírito e em verdade, de coração? Eu glorifico a Deus um sumo de lábios. Como o próprio Jesus disse bem claro. Você lembra o que ele disse acerca dos fariseus? Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. As pessoas, glória a Deus, aleluia, mas é uma coisa mecanizada. Já observou essa forma de culto? O cara vai pregar, não tem o que dizer, aleluia, fala 2, 3 línguas emboloadas lá. Não tem expressividade. Isso não é adoração, não, meu querido. Isso não é culto, não. E a gente tem que procurar mais do que não entender. Deus, som do meu coração, como disse o próprio salmista. Vê se há caminhos maus em minha vida. Põe guarda aos meus lábios, que ando. Porque, olha, é algo muito sério. A gente está brincando com a vida espiritual. Vida essa que logo a gente vai se dar conta diante do trono de Deus. E lá, Marlene vai ser Marlene. Ela mesmo, toda coisa vai ter que ser ela mesma. Larissa vai ser Larissa. Zé Maria tem que ser Zé Maria. Porque com Deus ninguém se esconde. Salmo 139 deixa bem claro. Para onde fugirei de sua presença? Né? Seria o ímpio quando se encontrar diante do Senhor, vai ser ele mesmo. Todas as imundícias dele vai estar presente diante do trono branco. Aí, condenação na certa, porque simplesmente não se submeteu ao senhorio de Cristo. Amém?
Vamos ter muito cuidado de pensar nisso. Ó. Deus não se agrada de rituais desassociados de vida. Culto sem vida é uma abominação aos olhos do Senhor. Eu sempre digo, é importante você ter tempo, sim, mas o tempo maior é o tempo do Espírito. Eu sou o tempo do Espírito. Você é o tempo do Espírito. E procure saber, você como tempo, como está se comportando. Nunca pensar, vamos supor, acontece uma coisa na igreja, a coisa na igreja tem que edificar a igreja. Por isso que um escândalo, quando eu escandalizo, não é um escândalo só meu, só para a igreja. Porque não existe 10 corpos, existe apenas um corpo que é a igreja. Só uma cabeça que é Cristo. O que eu sou diante desse corpo? Apenas um simples membro. Tudo tem que girar em torno do funcionamento do corpo. Amém? Isso é a ideia do corpo. É assim, o cara diz, eu estou cheio. Não. O enchimento tem que estar com a igreja. A glória tem que ser resultado para Cristo, para a edificação da igreja. Por isso, assim, eu vejo assim, muito individualismo no meio do povo de Deus. Até a gente confunde, vamos supor, quando eu digo a igreja, a gente rotula a nossa igreja, a congregacional. A gente se alegra porque a gente está em paz, mas muitas vezes não se entristece, como eu vejo, tal igreja está passando luta, a gente não se condói. Não, porque não é da nossa igreja, nós não estamos nem aí. Mas é a igreja como a gente. Ele é tão membro, tão quanto nós somos da mesma denominação. Só que a gente rotula segmento de igreja a partir de uma forma mesquinha, da minha denominação, da minha igreja local. E assim, lembre-se, como você está encarando a sua igreja local? O que você tem feito para essa igreja crescer? Porque a gente vê assim, um povo muito disposto a criticar, mas não a fazer a coisa acontecer, chorar pelas almas, dizer, olha, o que é que eu posso fazer para o evangelho expandir? Tudo isso é prova se eu sou de fato um crente, com máscara ou sem máscara. Eu tenho que provavelmente fazer essa análise. Essa análise não sou eu que faço na condição de pastor. Quando Jesus, como o Senhor fala lá, para com o indivíduo que vai cear, né, examine-se, pois o homem, assim mesmo. O autoexame é meu, por isso que é autoexame. A autorreflexão é nossa. Amém? É algo introspectivo. Vamos supor, quem é que vai saber quem tem máscara ou quem não tem? É você mesmo. Você pode até me enganar na condição de ovelha, te enganar na condição de pastor, mas nós juntos não enganamos o Senhor. Amém? Nós podemos até enganar a nós mesmos, uns aos outros, mas Deus é abominação. Está o louvor lá, eu não estou aceitando. Eu digo que parte dos cultos que a gente está vendo hoje em dia são cultos que Deus está repudiando, são abominações aos olhos de Deus. E que o culto que eu presto ao Senhor seja um culto de plena adoração ao Senhor. Essa pandemia tem mostrado assim, se o povo de fato tem amor pela obra, pelo Deus da obra, se o povo a ponto de dizer assim, eu anseio pela presença de Deus e ter uma vida de comunhão. São coisas que a gente tem que pensar, como está a minha vida dentro de um momento como esse? A gente tem que pensar se nós estamos vivendo de máscara ou não. Larissa, por favor, a leitura. Malaquias 1:10, né? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Amém? Estão acendendo o fogo do altar, vão. Eles vão. Não, nem estou perguntando oferta. Quantos crentes acham que pode comprar Deus com dízimo, com vãs de oração? Pensa que eu muito falar serão o quê? Ouvidos. Deus mede a partir da minha intenção. Amém? Qual é o meu propósito? Vai resultar na glória dele? Amém. Se não for, é pura ilusão ao meu e ao teu coração. Amém? Larissa, minha irmã, possa prosseguir o tópico 3 aqui, o culto a Deus com o coração cheio de ódio e de inveja. O apóstolo João ainda nos diz que Caim era o maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. De nada adianta trazermos ofertas a Deus
se o nosso coração é um poço de inveja e ódio. Nossa relação com Deus não pode estar certa se a nossa relação com os nossos irmãos está quebrada. Olha quando ele diz assim, que Caim assassinou, né, no caso, o Abel, né? E por que assassinou? O que levou Caim a fazer tal desordem, tal catástrofe na vida do seu irmão, né? Simplesmente porque ele assassinou. Porque as suas obras eram mais, né? É do seu irmão, ou seja, ele tinha uma inveja tão grande a ponto de no lugar de se endireitar, ele simplesmente achou por bem aniquilar o seu irmão. E aí, algo que a gente tem que pensar, de nada adianta trazermos ofertas a Deus se o nosso coração é um poço de inveja e de ódio. Olha, eu já tenho o quê? Eu acho que uns 26 anos de crente, mais ou menos. O que eu já vi de crente invejoso, de crente com ódio do outro. Como eu muito me entristeci quando eu vi um áudio de um determinado pessoa. Eu estou com ódio de fulano. Como é que uma pessoa crente tem sentimento? Né? O sentimento de inveja, assim, de ver uma igreja crescer e aí dele não cresce. Ele no lugar de se alegrar-se como se se alegra, não. O irmão consegue uma vitória, para ele é uma desgraça. Não é verdade? Que qualidade de crente é esse que tem um sentimento de inveja, de ódio para com seu irmão? Por isso, assim, antes de você ofertar o seu culto pessoal ou lá na igreja, no templo, antes de você adorar, cantar o hino, fazer qualquer outra coisa, lembra como é que está a minha comunhão para com Deus, para comigo mesmo, para com o meu próximo. Por isso, todas as vezes que eu celebro a ceia, esse tripé eu falo. Eu tenho comunhão para com o meu próximo, eu tenho comunhão para com Deus. Eu posso dizer que eu olho na hora do irmão e, de fato, dou uma paz do Senhor e dou uma paz de verdade ou dou uma paz de falsidade? Quantas pessoas dão uma paz de falsidade? A paz do Senhor. Já analisou o que é paz do Senhor? Paz é algo muito profundo. Paz é para quem não tem ódio. Paz é para quem não tem... Não, tem conflito, mas eu consigo olhar na parte do irmão e não desejar ele uma coisa maligna, entendeu? É assim, é necessário a gente pensar nisso, meus irmãos, como de fato está a minha vida cheia de sentimento faccioso e coisa desse tipo. E ele prossegue diz, olha, nossa relação com Deus não pode estar certa se a nossa relação com os nossos irmãos estão quebradas. Antes de trazer a oferta ao altar, né, precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. Olha o que Jesus disse, Mateus 5, 23 e 24. Vai ofertar, deixa a oferta ao altar e vai primeiramente reconciliar com o teu irmão. Quantas pessoas ofertam oração, oferta culto, oferta toda sorte de oferendas a Deus, porém o coração dele é de invejoso, de pessoas que têm ódio, todo sentimento maligno. É como Deus não está valendo nada. As pessoas dão dízimo, mas pensando em receber 3 vezes mais. Eu vou orar e vou buscar tal campanha, porque se eu dou isso a Deus, Deus dá isso para mim. Isso não é evangelho. Isso é bruxaria. Uma das coisas que você estuda os mecanismos da bruxaria como é que diz, é a religião que ele tenta comprar as entidades com oferenda. E o nosso Deus não é comprado com oferenda. O próprio Davi deixou bem claro isso. Se fosse assim, eu daria. Tudo que eu dou a ti, Senhor, já é teu. Amém? Não pense você que você compra Deus com nada, porque Deus é Senhor de tudo. Até do teu coração. Agora, nessa soberania dele, seu Senhor, ele dá liberdade a mim e a você de caminhar pelos caminhos que eu venho caminhar. Lembrando que o preço depois eu vou receber. Porque em nenhum momento soberania de Deus anula a responsabilidade do homem. Muitas pessoas acham que pode fazer tudo e acham que o fato de Deus ser soberano não fazer mais nada. Não. Eu tenho o compromisso de entender que Deus, ele, na sua soberania, ele imputa em mim responsabilidade e eu vou dar conta de tudo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. É isso que a Escritura diz. O crente salvo não vai passar no trono branco, mas o crente salvo vai passar no tribunal de Cristo. E veja como é que Paulo diz, vai dar conta. Vai ter obras, lembra disso? Vai ter obras que vai ser o quê?
pedras preciosas, prata e ouro. O fogo vai passar e não vai consumir. Isso, e ali não é para ímpio, não. Mas vai ter o quê? Obras como feno, madeira e palha, que o fogo de Deus vai passar, porque a ideia desse fogo aqui é a ideia do juízo. Vai passar e vai queimar. Quantas obras de gente? Um grande evangelista, os homens, para Deus não. Como vem a transformação no crente? Uma vida de santificação. Por isso, na santificação, o crente tem a pura responsabilidade. Larissa, possa prosseguir, minha irmã, por favor. Deus não aceita as nossas ofertas se o nosso coração não é reto diante dele e se há mágoas no nosso coração. Antes de Deus aceitar a nossa oferta, ele precisa aceitar a nossa vida. Deus não vai rejeitar as ofertas de nossas mãos se não honrarmos a Deus com a nossa vida e com as nossas atitudes. Malaquias 1:20. As obras de Caim eram más, porque o seu coração era mau. Ele era do maligno. Ele não conhecia a Deus nem cultuava a Deus. Cultuava a si mesmo. Ele afrontava a Deus, oferecendo uma oferta errada, da forma errada, com a motivação errada. Ele queria enganar a Deus e ganhar os status de adorador, quando não passava de um filho do maligno. Olha quando ele diz assim, olha, Deus não aceita as nossas ofertas se o nosso coração não estiver diante dele. Se as mágoas do nosso coração, né? Se há mágoa no nosso coração. Eu estava lendo aquela passagem quando a Bíblia diz assim, olha, irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Vocês observam que a ira é repentina. Se alguém não se ira, nós nos iramos. O próprio Cristo se irou. A evidência não está na ira, mas a evidência está na raiz de amargura. O problema da gente, quando alguém faz uma coisa para a gente vai logo para a caixa da mágoa. Aí dá o desmantelo. A ira é algo bem vulcânico, é algo bem instantâneo, né? É uma coisa que vem com uma intensidade, mas também sai com intensidade. Já observou aquele tipo de gente assim, que ninguém mexe com ele assim, ele esculhamba, briga, mas com 2 minutos ele está lá abraçando. Já tem gente não, que você fala uma raiva, ela passa 100 anos e ele fica lá moendo ali. Eu digo assim, o sentimento de ira, qualquer um da gente tem. Agora, não deixe enraizar. Não deixe enraizar, porque aí é onde mora o perigo. Aí é onde mora, né, coração com amargura, o coração, né, enraizado, né, com toda sorte de maldade. Não convém a um crente. Amém, irmãos? Por isso que ele diz assim, olha, ele não conhecia a Deus, nem cultuava a Deus, e cultuava a si mesmo. Ou seja, esse é um coração tão invejoso, um coração de tanta amargura, que ele buscava o culto a si. Já observou assim, o quanto a nossa geração é uma geração de pessoas que cultuam a si, né? Nas redes sociais, o culto à personalidade, como eu sempre digo nas minhas pregações, é muito evidente hoje. As pessoas fazem as coisas para se amostrar, para se estar nos holofotes. Já o próprio, como é João Batista, não importa que ele cresça e que eu diminua, eu não apareça. A gente tem que desaparecer na cruz de Cristo. A cruz de Cristo para nós de fato o nosso lema, é a nossa bandeira. A gente tem que se esconder diante da cruz de Cristo, porque o mérito é dele, a glória é dele, a honra é dele. Amém? Pois nunca se gabe por alguma coisa. E a gente não pode em nenhum momento se envaidecer com palavras, com isso, com aquilo. Porque a gente tem que tudo resultar em quê? Na glória de Deus. Porque a gente, olha, está vendo, está acontecendo porque eu estou na frente. Vai acontecer. Não é que você faz, é Deus que faz através da sua vida. Mas você sempre vai ser um vaso o quê? Passivo. O ativo é o oleiro. Olha, se eu estiver lá, Deus opera. Se eu pregar, Deus salva. Quem salva não é você, é o Espírito de Deus. Amém? Quem faz a obra, quem faz o milagre é o Senhor. É assim, não queira você. Se uma das coisas mais fáceis de eu e você cair é no pecado do orgulho, no pecado da vanglória, de acharmos que somos alguma coisa, que de fato nós não somos nada. É puramente graça e misericórdia na minha e na tua vida. É assim, isso é o sentimento que de fato tinha no coração de Abel. Um homem que entendia o que era graça. Já Caim não. Se vangloriava, se envaidecia,
e tinha um coração totalmente movido pela mágoa e pelo orgulho e toda sorte de maldade. Amém? Ele afrontava a Deus oferecendo uma oferta errada, de forma errada e com motivação errada. E eu tenho que ofertar a oferta, né, que é agradável aos olhos do Senhor. E a única oferta agradável aos olhos do Senhor, sabe qual é? É a oferta vicária de Cristo. Amém? Não tem uma oferta a não ser essa que Deus o aceite no trono. Amém? A motivação tem que resultar na glória de Deus. Se você quer comamos o que bebamos, façamos qualquer outra coisa. Façamos o que? Para a glória de Deus. Você vê por que Paulo usou o termo comer e beber? Porque são as coisas mais o quê? Simples, mas essenciais na vida do crente. Não posso nem deixar de comer, nem de ver. Assim, se no mínimo eu tenho que fazer isso, imagine no máximo. Se fosse fiel no pouco, no muito, e colocar eles. No mínimo, você tomar um copo d'água, que você glorifica a Deus ao tomar o copo d'água. Eu digo, quantas coisas eu faço que não glorifico? Não posso dar glória. Se eu não puder dar glória, eu não devo fazer. Mas o apóstolo João nos informa, ainda que a raiz do problema de Caim era a inveja. A inveja de Caim levou a tapar os olhos e os ouvidos para o aprendizado. Ele endureceu-se no caminho da rebeldia. Ele não apenas sentiu inveja, mas consumou o seu pecado, levando seu irmão à morte. Ele não apenas odiou seu irmão, mas o fez de forma sordida. Odiou não pelo mal que este praticará, mas pelo bem, não pelos seus erros, mas pelas suas virtudes. A luz de Abel cegou Caim. As virtudes de Abel embruteceram Caim. A vida de Abel gestou a morte no coração de Caim. O culto de Caim, longe de aproximá-lo de Deus, afastou-o ainda mais. O seu culto não passava de um arremedo, de uma máscara grotesca para esconder o seu coração invejoso, vaidoso e cheio de justiça própria. Amém. Obrigado, Larissa. Observe bem. O problema de Caim, na verdade, era uma raiz de inveja e amargura. E você vê, a raiz é uma coisa que você não consegue ver raiz. Já observou? Você consegue ver folha, você consegue ver flor, você não vê raiz. Raiz é troço escondido. E aí eu faço uma pergunta, como é que estão as nossas raízes? Essa é baseada em amargura, inveja, em sentimento faccioso, né? O próprio, né, Caim tinha raiz de amargura. E necessariamente vencer a raiz de amargura. E diz o quê? A luz de Abel cegou Caim. Aqui o Hernandes ele faz uma coisa bem interessante. Ele faz aqui o contratempo entre o quê? Luz e cegueira. Algo bem antagônico, né? Olha, a luz de Abel cegou Caim. Não é isso? A vida de Abel gerou morte no coração de Caim. Né? Luz versus cegueira, vida versus morte. Ou seja, o que produziu na vida de Abel, no lugar de ser uma alegria para o Caim, ele foi o contrário. A luz, e você sabe muito bem que a luz ele cega, né? Ou seja, o que deveria produzir vida, né? Na verdade, produziu morte. O que deveria produzir claridade, produziu cegueira. Quer dizer, agora tudo por quê? Um tinha um coração movido pelo sentimento da graça, pelo sentimento da autopromoção, né? Samuel, meu irmão, vamos lá. O quarto ponto. Vamos lá. Rejeição à exortação de Deus. Caim não apenas estava errado, mas não queria se corrigir. Assim dizem as Escrituras, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que a de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim não foi escorraçado por Deus a trazer a oferta errada, com a vida errada e com a motivação errada. Deus o exortou. Deus lhe deu a oportunidade de mudar de vida. Caim teve a chance de se corrigir, mas ele era muito orgulhoso para admitir seus próprios erros. A máscara da justiça própria estava muito bem afivelada e engessada para ser arrancada. Ele preferiu o caminho da rebeldia e da desobediência, longe de se arrepender, de tornar um novo rumo, tomar um novo rumo. Caim deu mais um passo na direção ao pecado. Ele, em vez de livrar das costas para o pecado, virou as costas para Deus. Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que fazemos. Caim não apenas estava errado. Caim não estava errado, mas não queria se corrigir. Eu quero dizer a você que o problema não é só no erro, é persistir no erro. Por isso que eu disse àquela mulher, vais e não peques mais. Não é necessário só eu errar. O perigo não está só no erro, mas eu persisto no erro. Provérbios 28, 13, deixa bem claro. Aqueles que encobrem suas transgressões não prosperam. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu tenho que primeiramente confessar e abandonar o pecado. Você vê, o Caim, ele errou simplesmente porque ele persistiu no erro. Ele errou e continuou errando. Não admitiu que errou. O que eu ignoro em muitos crentes é que eles, além de errar, eles não admitem que erram. Eles vivem uma vida totalmente imunda e aparentemente... Agora, uma coisa que eu percebo aqui, meu irmão, que hoje ou amanhã a capa cai. E o que é que acontece? Olha, o pecado de Caim foi visto no seu semblante. Já observou? Tem até um livro que assim, como é que diz? O corpo fala. Já observou aquele tipo de gente que fala com a boca, mas o corpo é diferente? Eles, eu gosto de você, mas o semblante está dizendo o contrário. Você sabia que o seu próprio semblante fala? Por isso, quando você for pregar, você tem que pregar não simplesmente com fala, você tem que pregar com expressão. É assim, lembre dessa verdade. Caim, o semblante ficou decaído. Tem gente, meu irmão, que você... Olha, teve uma oferta na igreja, você conta a história a ele já fica com a cara entrufada. Ele não consegue demonstrar a raiva, ao ódio, a bênção na sua vida, ele demonstra com seus semblantes. E o Caim, simplesmente o semblante dele não teve nem como demonstrar a ruindade dele. O homem ficou com o semblante decaído, invejoso e assim mesmo. Ele não consegue ver a bênção na vida do outro. Ele começa logo os olhos mostram, o semblante mostra a expressividade do próprio corpo. Aí assim, fica aqui minha fala. Quando você glorifica com o corpo, com expressão, adora o Senhor. Amém? Porque é assim que, de fato, deve fazer o crente com corpo, alma e espírito de forma muito profunda. Aí também ele diz assim, olha, ele era orgulhoso para demitir os seus próprios erros. A máscara da justiça própria estava muito bem afivelada e engessada na sua... para ser arrancado, ou seja, um indivíduo que estava lá, preso, tentando ser o que ele não era. E ele prossegue, ele, em vez de virar as costas para o pecado, virou as costas para Deus. Sempre quando o indivíduo persiste no erro, ele cai na condenação. E aí, por fim, Deus está mais interessado em quem nós somos do que aquilo que fazemos. Nunca, isso é muito, grife isso daí, olha. Deus está mais interessado no que eu sou do que eu faço para isso. Porque a gente procura saber o que eu tenho feito para Deus. Antes de eu fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que ser algo para Deus. Não é o que eu faço, mas o que eu sou para Deus. Olha, o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Isso mostra que a ação de Deus, ou seja, o objeto ativo é o sol da justiça, né? Ele, no bom sentido aqui. E a ideia do sol que endurece o barro, né? Amolece a cera. Isso mostra assim que a cera, o símbolo de Abel, e o barro, o enrijecimento, a dureza do coração de Caim, né? Mas a ação do endurecer e do amolecer é de quem? É de Deus.
Agora, lembre-se também assim que sendo de Deus soberano, mas o que difere um é cera e outro é barro. E assim, a gente volta a dizer assim, sempre pensando soberania de Deus junto com responsabilidade humana. Nunca podemos esquecer esses dois pontos para vivermos uma vida em comprometimento com o reino de Deus. Intentou contra a vida do seu irmão. Caim pensou que o seu problema era o seu irmão e não o seu próprio pecado. Ele pensou que a única maneira de ser aceito para eliminar do seu caminho a vida do irmão. Ele olhou para Abel não como alguém a imitar, mas como um rival a ser eliminado. Muitas vezes achamos que o nosso problema é o outro. As virtudes do outro nos aflige mais do que as nossas próprias fraquezas. O sucesso dos outros nos atormenta mais do que o nosso próprio fracasso. A eliminação do outro nos recompensa mais do que a possibilidade da nossa aceitação. Olha, isso é muito terrível. A gente vê, tem tanta gente doente, né? Doente, que ele não consegue ver o outro prosperar, ver o outro ter um desenvolvimento mais do que você. E o pior é quando você vê esse sentimento dentro da igreja, né? Sentimento terrível. Quando ele diz, olha, ele olhou o Caim, olhou para Abel, não como alguém a imitar, mas alguém para eliminar. Ter o outro como inimigo, querer destruir, né? Quantas pessoas querem destruir? Ver um casal ali abençoado, ver um casal onde ele faz de tudo para botar o dedo ali para ver a destruição. Acaba ter um negócio, eu vendo o quê? Vendo rapadura com mel, mas ele vai botar rapadura com mel porque tem que destruir o que está. Não tem a criatividade. Não, eu vou botar uma igreja aqui de frente com a congregação, porque eu tenho que concorrer. Te pergunto, uma pessoa que tem uma mente dessa não é crente, não, meu pessoal. Não é convertido, não. Vamos lá, a irmã Nalva, é isso? Ponto 6. Manteve as aparências de uma amizade genuína. Assim diz o texto bíblico. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis 4:8. Caim era um vulcão efervescente de ódio por dentro, mas um mar plácido e calmo por fora. Ele tinha palavras aveludadas e um coração perverso, palavras doces e um coração amargo, amizade nos gestos e morte nos pensamentos. Ele enganou Abel, traiu seu irmão e o matou. Assassinou não um estranho, mas o seu próprio irmão, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Eliminou não um inimigo, mas alguém achegado. Matou não porque aquele era perverso e mau, mas porque era piedoso e bom. Matou não porque aquele era uma ameaça à sua vida, mas porque era um exemplo digno de ser imitado. Eu quero só pensar com vocês, ele tinha palavras aveludadas, um coração perverso, palavras doces e um coração amargo. E quantas pessoas são levadas por palavras? Olha para um crente, um pastor, aquele é um homem de Deus, pela pregação. Pregação sem vida não vale nada. Eu fico pensando assim, a figura de um psicopata, vai estudar a mente humana para tu ver a complexidade. Uma pessoa assim, tem uma palavra muito boa, meiga, mas não é a palavra, não. A intenção desse indivíduo, como é que fica? Quando você vê, vamos supor, um sociopata, um psicopata, quando vai atrair uma vítima, pessoas, vamos supor, pedófilos que a gente vê por aí, são dentro de casa, são na igreja, são pessoas que nem conseguem. É assim, tenha muito cuidado com palavras aveludadas. Amém? Tenha muito cuidado, porque a palavra pode ser aveludada, mas o coração pode ser perverso. E coração é terra que ninguém conhece. Vamos sempre perceber o perigo que é o ser humano em si. E a gente não vitimar alguém e, ao mesmo tempo, não ser vítima. Porque a mente humana é um troço muito perigoso.
Alguém pode dizer sim, mas o coração dizer não. Alguém pode dizer ama, mas odiar. E é muito profundo a gente não ser movido com um sentimento como Caim. Olha, Caim, se ele chamou o Abel para o campo, Abel não foi sabendo que Caim ia matá-lo, não. Deve ter dito, a paz do Senhor, meu irmão. Vamos adorar o Senhor no campo, vamos trabalhar. E quantas pessoas têm uma palavra bem aveludada para conosco? Diz a paz do Senhor, mas nem tem paz, nem do Senhor, nem irmão. Né? E uma outra expressividade que é interessante, ele diz assim, olha, a amizade nos gestos e morte no pensamento. Sabe, amigo? Nos gestos. Né? Já observou quantos amigos de internet? Amigos de internauta, porém, pensamentos malignos. Vamos lá, Alexandre, o 7º ponto para a gente ir para a conclusão, em nome de Jesus. Tentou esconder seu próprio pecado. Caim não levou a sério nem a palavra de Deus, nem o juízo de Deus. Ele pensou que seus atos estivessem fora do alcance de Deus. Ele não só pecou, mas tentou escapar das consequências do seu pecado. Ele não exagerava nada além da sua própria vaidade e justiça própria. Ele era um pai de uma geração que adorava o seu próprio eu, em vez do Deus vivo. Deus não apenas exortou Caim para não pecar, mas confrontou depois de pecar. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei. Acaso sou eu o doutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra. Gênesis 4, de 9 a 11. Caim não apenas pecou, mas tentou esconder o seu pecado. Ele pensou que podia fugir de Deus e da sua justiça. Caim acabou colhendo o que buscava, porque na sua insanidade espiritual preferiu fugir de Deus a obedecê-lo. O Senhor lavrou-lhe a sentença. Serás fugitivo e errante pela terra. Ao ser confrontado por Deus, longe de arrepender-se, entregou-se à autocomiseração. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Caim é o protótipo daqueles que se retiram da presença do Senhor e cuja descendência se afasta de Deus para mergulhar nas sombras espessas do pecado e da justiça própria. Caim não se apegou na graça. Caim achava que ele, por si só, podia agradar a Deus. E aí ele não passou a adorar o Criador, ele passou a adorar a si mesmo, a criatura. Isso é um erro de todo indivíduo naturalmente decaído diante de Deus, quando ele se vai e desce, né? E ele diz assim, olha, ele não enxergava nada além da própria vaidade e justiça própria. Nunca esqueça, a ideia de vaidade não é meramente roupa, mas eu posso me envaidecer na condição de pastor. Você entende? E a vaidade é um pecado terrível. Quantas pessoas envaidecem pela tradição familiar, pelos status, pela profissão? É terrível, meu querido. Vaidade conduz o indivíduo à queda, porque a vaidade se promove. E automaticamente, como ele se promove, ele esquece de glorificar o Senhor. Ele não enxergava nada além da própria vaidade, a justiça própria. Ele era o pai de uma geração que adorava o seu próprio eu, em vez de adorar o Deus vivo. E hoje a gente vê mais do que nunca a autoadoração, a veneração de uma geração ególatra. Nunca esqueça, o grande pecado que a gente tem que combater é o pecado do orgulho. E esse pecado do orgulho resulta na egolatria. Eu não deixo de adorar a Deus, não é para adorar o diabo. Eu deixo de adorar a Deus para adorar a mim mesmo. É vontade minha, natureza minha. Eu quero ter minha própria vontade. Crente não tem vontade. Crente é um doulos, é um escravo. Tem um senhor. E na condição de escravo, ele não tem vontade.
Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se você quer fazer a sua vontade, você não fará a vontade de Deus. Samuel, lê a conclusão, meu irmão. Conclusão. Caim quis fazer as coisas de Deus do seu próprio jeito. Ele quis mostrar sua própria justiça em vez de aceitar a justiça que vem de Deus. Caim fingiu ser um adorador, quando na verdade era um competidor. Seu culto apenas escondia a máscara da justiça própria que ostentava. Viva diante de Deus sem máscaras, né? Sem máscaras. Porque ele vê e conhece o seu coração verdadeiramente. Quis fazer as coisas de Deus do seu próprio jeito. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. O crente tem que saber que ele tem os seus enfrentamentos, ele tem os seus dilemas, mas ele não tem vontade própria. A vontade tem que ser do Senhor. Quer fazer a vontade de Deus, comece a negar a sua própria vontade. Amém? Se quer tirar a máscara, tem que começar dessa forma. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Samuel. Obrigado.